Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos aqui para bater aquele papo sobre Escola Bíblica Dominical, Lição Betel, fechando esse trimestre com a graça e com a bondade de nosso Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais um trimestre que conseguimos chegar até o fim, e eu acredito que tenha sido um trimestre de crescimento, de aprendizado e de muita evolução, tanto histórica quanto espiritual. A nível de conhecimento, essa lição foi extremamente relevante. O nosso tema para fechar essa lição é a necessidade de avivamento no século XXI, uma nova geração clamando pelo poder do Espírito Santo. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Aguinaldo, e se você não é inscrito ainda nesse canal, não perca a oportunidade, é de graça. É só você se inscrever no canal e acionar esse sininho para que você possa receber todas as notificações do canal, tá bom? Vamos lá. Essa necessidade, ela é do nosso cotidiano. O texto áureo diz: "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos." Atos capítulo 2, verso 17. A verdade aplicada diz: é fundamental viver em constante oração e vigilância para não esfriar no amor nem extinguir o espírito. Quais são os objetivos dessa lição? Reconhecer o valor do avivamento para nossos dias, enfatizar as condições para que o avivamento ocorra e compreender o que caracteriza o verdadeiro avivamento. Texto de referência, Abacuque capítulo 3, verso 1 e 2, verso 17 e verso 18. Nós não vamos ler como de costume para nós ganharmos tempo, porque nós não somos uma aula, somos só um resumo, tá bom? Nós estamos aqui fazendo sempre um resumo de 30 minutos aproximadamente para somar com aquele conteúdo que você tem estudado, que você tem investigado e agregado para a sua aula. Se servir para você o conteúdo desse vídeo, se ele te agregar conhecimento, deixe o seu comentário. O seu comentário é extremamente relevante para as nossas vidas, tá bom? Introdução diz assim: para encerrar o trimestre, veremos a relevância de buscar avivamento espiritual nestes últimos dias da igreja na Terra. Porém, é imprescindível que a luz da palavra de Deus nos guie nessa busca, para não sermos enganados nem confundidos diante de tantos movimentos que tentam imitar aquilo que somente Deus promove. O avivamento espiritual: aviva, Senhor, a tua obra. Esse deve ser o grito e o clamor que saia de dentro da nossa alma, para que possamos estar sempre nessa carência e nessa dependência. A relevância do avivamento. No dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, obedecendo à ordem de ficar em Jerusalém, os discípulos foram revestidos de poder. Bom, o que é ser revestido de poder? Nós já falamos a respeito desse assunto. Esse assunto é algo importante porque fala de um vestir por cima. O maior problema hoje nosso no mundo evangélico é que nós não conseguimos ou não sabemos distinguir o que é poder, o que é unção e o que é autoridade. Como nós não sabemos distinguir, nós vamos jogando avanço, uma porção de ideologias e de filosofias em nome de que isso é bíblico, em nome de Deus, e que na verdade não é funcional, mas que no momento ali da emoção acaba sendo algo que impressiona e atinge a população. Se você perguntar a pessoas, professores, pregadores, que andam distribuindo unções variadas, com várias nomenclaturas, e se você tiver a oportunidade de perguntar a esse pregador, esse professor, que está ali ensinando, receba a unção de ousadia, a unção de autoridade, a unção de conquista, a unção de resiliência. Se você perguntar o que é unção, é bem provável que ele não te responda de maneira clara, objetiva e coerente. E por nós não sabermos definir e distinguir
essas três palavras, poder, unção e autoridade, baseados na teologia neopentecostal, que vive de emocionar e de impressionar com frases de efeito, de modo que as pessoas se iludam, estamos perdendo o foco da Bíblia, porque estamos nos preenchendo com tais frases, com o evangelho coach, com o evangelho que não é bíblico, mas que está sendo falado dentro da igreja. Ora, a igreja que não se funda na palavra, ela se afunda em qualquer outra coisa. Infelizmente, nós estamos num caminho onde professores, pregadores, pastores não querem se fundamentar na palavra. E se nós não nos fundamentarmos, afundaremos em qualquer outro rio, em qualquer outra água que não seja a palavra de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 13, Deus diz para o profeta Jeremias: o meu povo fez duas coisas. A mim me deixaram a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rotas que não retêm suas águas. Olha que situação chegou o povo de Israel. Será que hoje nós estamos muito distante, muito diferente disso tudo? Vale um exame ou um autoexame. E o que você acha desse assunto? Eu já quero pedir aí que você deixe o seu comentário referente a esse assunto que nós estamos abordando do tópico 1. O tópico 1, o subtópico 1, diz o significado do avivamento. A palavra avivar do hebraico é chayá, que quer dizer ter vida, viver. Do grego, zoopoeu, que quer dizer produzir vida. Essas duas são a etimologia da palavra avivar, tanto no hebraico quanto no grego, que é o que nós estaremos abordando nesta lição. O Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no cumprimento dos propósitos de Deus. Não pode uma igreja ser avivada se ela menospreza a palavra, se ela menospreza a oração, se ela menospreza a santificação e dá valor a outras coisas. Todo avivamento que ele promove em si o arrependimento, e o arrependimento nos faz voltar para Deus, e a volta para Deus nos faz humilde, manso, nos faz amar mais, abrir mão mais das nossas vidas para Deus e viver uma vida em sensibilidade com o Espírito Santo. O avivamento, ele é contra o mundanismo, a vaidade vazia que muitas das vezes toma conta de nós para inflar o nosso ego. O avivamento, ele tira a gente de si e nos leva para mais perto de Deus. Avivamento é uma necessidade urgente da Igreja de Deus. Eu vou citar um livro para você, ou dois livros, que se você obtê-los, ou se você já leu, você vai poder falar com propriedade do assunto abordado nessas literaturas, que são muito importantes na área do avivamento, da santificação, da busca a Deus para o cristão. Hoje diz a urgente necessidade de avivamento. Ao longo da história, a Igreja de Cristo vivenciou diferentes avivamentos em lugares diversos. Hoje, a igreja carece de um novo despertar espiritual. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo de número 2, que Paulo pregou lá por 3 anos, fundou essa igreja durante a sua viagem missionária. Na sua terceira, ele passou lá para ver como estava o estado espiritual dessa igreja. E nós vamos encontrá-la no Apocalipse capítulo 2, que é a primeira igreja, quando começa as cartas de Jesus para as igrejas, está lá. O verso 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O avivamento é a base de você
reviver. No caso, talvez a expressão reavivamento cairia melhor do que um avivamento, porque reavivamento é você viver novamente. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela já tinha obtido uma vida, ela viveu. Então, se ela viveu e ela perdeu as práticas da vida cristã, ela precisava reviver. Talvez a expressão reavivamento cairia melhor do que avivamento, porque avivamento é quando você vive, reavivamento é quando você vive e deixou esmorecer e você precisa reviver. Não é verdade? Olha, isso aqui tem um ponto aqui que dentro da etimologia, da semântica da palavra, muda um pouco a colocação dentro da sala de aula. Vamos lá. Então, aqui esse assunto é uma necessidade da igreja, isso aí é inegável. A igreja de Éfeso precisava desse reavivamento. Vamos aqui, o avivamento da igreja. Todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens do inimigo da nossa alma, nem à nossa natureza carnal. O profeta Abacuque afirmou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A busca pelo avivamento é a obrigação de todo cristão que anseia se manter de pé diante do Senhor. Olha o profeta Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Como que começa Abacuque, capítulo 3? Capítulo 3, versos 1 e 2. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Opa, começa com oração. A oração do profeta Abacuque em forma de canto. Logo após a oração, ele vai falar a respeito do avivamento e da palavra. Ó, ouvi, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. O avivamento é oriundo da oração da palavra, porque quebranta as nossas vidas, nos produz espiritualidade, arranca de nós o mundanismo e o secularismo e nos leva de volta para Deus. Ele diz que se Deus não deixou de punir Sodoma e Gomorra, que não possuíam uma Bíblia, você acha que ele deixará de julgar esse mundo com justiça e com retidão, onde a Bíblia é pregada no mundo todo? E ele prossegue, ou você acha que ele deixará de tratar com severidade com a igreja que carrega a Bíblia e muitas vezes se afasta dela? Esse é o Edwards, o grande pregador norte-americano que pregou aquele famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Esse sermão marcou a história mundial. E quando ele pregou esse sermão, ele jejuou 3 dias. Ficou 3 dias em jejum e oração para poder assumir a tribuna e pregar esse sermão. O 3 está dando ênfase a respeito da oração, porque a oração é como se fosse o oxigênio espiritual do cristão. A palavra, o alimento espiritual do cristão. O 2 diz que as condições para ocorrer o avivamento. O avivamento deve começar no coração de cada cristão por meio de arrependimento, vida de oração e estudo da palavra de Deus. Essas são as 3 condições básicas para haver um avivamento. Quais são as condições? Vida de oração e estudo da palavra de Deus. A Bíblia eu carrego na mão. A palavra devo carregar no coração, dentro de mim. São 2 extremos muito diferentes. Então lembra, o livro eu carrego aqui, e a palavra dentro de mim. Guardei a tua palavra no meu coração, disse o salmista, Salmo 119, verso 11, para eu não pecar contra ti. É uma das condições para que possamos desembocar no avivamento. O arrependimento, porque o arrependimento, ele me retorna para Deus. Então, se eu não me arrependo, acho que está tudo normal, que está tudo bem, se eu não oro mais, não leio mais a palavra, não permito mais que a palavra leia a minha vida, se a minha vida está longe da palavra, ela está longe de Deus. Quantas vezes
Durante a semana, o professor, o pastor, o líder de louvor, a equipe de louvor pega na Bíblia fora da igreja? Essa é uma pergunta que deveria ser feita a nível de resposta pessoal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, responda para você mesmo. Pastor, professor, pregador, obreiro, líder de louvor, ministros de louvores, você pega na Bíblia fora do culto? Você pega na Bíblia durante a semana, você abre as escrituras para examiná-la? É aí que mora, talvez, que se esconda o problema da falta de autoridade para falarmos das coisas de Deus. Por exemplo, quando nós lemos em 2 Crônicas, capítulo 34, quando Josias vai fazer uma reforma no templo, ele acha o livro da lei. O verso 14 diz que quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Se você analisar a história de Israel, as quedas que Israel veio tendo, sempre passou pelos sacerdotes. E vamos contextualizar conosco. Hoje nós não temos o sacerdote porque temos acesso livre a Deus e fomos feitos sacerdotes reais. Mas temos professores, pastores, pregadores, obreiros. O fracasso de Israel era porque os homens que tinham o dever de ensinar tinham perdido essa gana e essa fome pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Analisa Oséias e vê se o que Deus está apontando ali não é o fracasso sacerdotal. Analisa Amós e vê se o sacerdote não está até maquinando as coisas. Analisa Malaquias, 100 anos depois do retorno, e observa que os sacerdotes, mais uma vez, estão sendo negligentes com a palavra de Deus. Qualquer descuido em relação à palavra acarretará em um fracasso espiritual, moral e social de uma igreja. Ou seja, ela será má vista naquela sociedade. A palavra, ela deve ser a prioridade na vida do pastor, do professor, do membro da igreja de modo geral. Então, ame a palavra, respire a palavra, pratique a palavra, tenha amor pela palavra e pelo Deus da palavra. Vamos lá, vamos andando. O 2.2 diz, o avivamento é precedido por oração. Olha, você precisa ler o livro Poder através da Oração, de A.M. Boutros. Esse livro, ele pode te acender uma chama da oração. Precisamos orar. Precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Deus, eu não gosto de orar, mas eu preciso. Não existe atalhos no Evangelho. Não existe levanta a mão que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Levanta a mão que você vai sair daqui cheio de poder. Levanta a mão que você vai sair daqui hoje com fome de orar. Não existe atalho, não existe mágica, isso é engodo. Existe o caminho que eu preciso trilhar e percorrer para chegar dentro daquilo que Deus trilhou para que a gente alcance. Qualquer atleta, para chegar no lugar mais alto do pódio, ele precisa caminhar pelas vias que o conduzirá até ali. Qualquer cristão, para experimentar esse avivamento, qualquer igreja para experimentar esse avivamento, não tem atalhos, ela precisa trilhar o caminho que o levará até essa condição. É um assunto muito sério e que precisa, inclusive, ser tratado na igreja. Ser tratado por quem ora.
ser tratado por quem busca a Deus, ser tratado por quem não negocia a palavra, mas que tenha a palavra como regra de fé e se fundamenta nela para a sua vida e para as suas decisões. O problema não é ensinar um assunto desse. O problema é que as pessoas estão te analisando quando você está ensinando. Se a sua vida condiz com aquele ensino. Esse assunto aqui precisa ser ensinado por quem gosta de orar, por quem gosta de jejuar, por quem gosta de ler, de estudar, de examinar e de praticar a palavra. O assunto é sério por demais. O 2.3 diz avivamento pela palavra. Nós, para não sermos redundantes e voltarmos a falar, nós vamos simplesmente ficar no que já temos dito. Quem não se funda na palavra se afunda em qualquer outra coisa. Então vamos nos fundamentarmos na palavra e ter fome. Quando Jesus pelejou contra o diabo no deserto, qual a arma que ele usou? Foi o louvor. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. Satanás, debaixo do meu pé. Foi isso que ele usou? Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo nele é Jesus de Nazaré. Foi esse corinho que ele usou? Qual outro corinho que ele usou? Não, ele não usou corinho. Cita um corinho aí. Ele não usou corinho. Ele usou a espada do Espírito, de Efésios 6,18, que é a palavra de Deus. E ele disse, está escrito. Falou com propriedade, está escrito. O está escrito no grego é degrapitai. Está em vigor. E ele expôs o texto. E o diabo até expôs o texto para ele, mas sempre de maneira manipuladora. Então, quando você expõe um texto para manipular as pessoas, você está prestando um grande serviço para o diabo. Então, fale da palavra. O efeito da palavra é quando ela é dita na sua íntegra. Mesmo que ela corte para mim e me fira. Porque ela faz a ferida e ela sara a ferida. Glória a Deus pela palavra. O 3 diz que os resultados do avivamento. Para encerrar o trimestre, vamos ressaltar 3 resultados do autêntico avivamento. São evidências que o povo de Deus precisa desejar nestes dias tão desafiadores e repletos de distrações irrelevantes para o contexto eclesiástico. Quando a busca desenfreada por novidades tem tomado o lugar do imprescindível exercício espiritual da reflexão e do discernimento. Que o Espírito Santo nos ilumine e conduza ao longo deste estudo. O 3.1 diz, o avivamento nos mantém cheios do Espírito Santo. Outra coisa que é bom a gente destacar. Não tem como ser cheios do Espírito Santo se nós não buscarmos o Espírito Santo. Não adianta eu ficar pedindo a Deus para me encher. Senhor, me encha do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é como uma fonte que jorra. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É como uma fonte que jorra sem parar, e eu preciso me colocar debaixo. Então não tem como eu ficar pedindo, Senhor, me enche com o Espírito Santo. É como se Deus falasse para nós, entra debaixo da fonte. Porque o enchei-vos aqui é passivo. A fonte jorra. Agora, ativo sou eu que preciso me colocar debaixo da fonte para ser cheio do Espírito Santo. Então não adianta ficar orando, pedindo, se eu não disponibilizo aí até a fonte. Gênesis 24:16, logo no 25, quando Eleazar encontra a Rebeca, ela desce a fonte, enche o seu cântaro e sobe. É esse mesmo processo. Eu preciso ir à fonte e encher o meu cântaro. Não tem toque de mágica, mais uma vez, não tem seja cheio do Espírito Santo, isso é papo para boi dormir. Você precisa trilhar o caminho para ser cheio, e esse caminho, ele é o caminho da busca, da oração, da santidade, de não ao mundanismo, porque o próprio encher-se de Deus vai afastar as coisas que não é de Deus da sua vida. Não adianta eu ficar lutando com aquilo que não é de Deus. Eu preciso me encher de Deus, e aquilo que não é de Deus vai sair de mim automaticamente. Então, disposição para buscar e para falar com Deus. O 3.2 diz, avivamento nos faz andar em espírito. O que é andar em espírito? É ver um vulto ali, o irmão passou ali em espírito? Não é.
Andar em espírito é andar, ó, na palavra. É aqui que a gente anda em espírito. Então, se eu consigo andar na palavra, eu estarei andando em espírito. Por isso Paulo disse, ó, andar em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Se eu obedeço a palavra, se eu permito que a palavra seja a minha regra de fé, o meu alimento, a minha nutrição, automaticamente eu vou conseguir discernir o que está em volta de mim e automaticamente viver em espírito, andar em espírito. O 3, para nós encerrarmos essa temática tão linda, é avivamento nos faz viver uma vida abundante, é ser cheio de Deus, é viver com Deus. Deus quer nos dar vida e vida abundante. Como o autor da vida, somente Deus tem vida para dar. Ele nos revela seu plano para que a igreja avivada tenha vida abundante nesta terra. Muitos são prósperos, porém só quem aceita o Senhor Jesus como Salvador sabe o que é viver uma vida abundante. É claro que essa vida aqui você também vai precisar respaldá-la na palavra de Deus, senão você vive mais estressado do que vida abundante. Mas Ele nos deu vida, e essa vida deve ser vivida na sua integridade. Estamos chegando ao fim de uma lição tão rica, de um trimestre abençoador, e a conclusão é que o Espírito Santo continue operando em cada coração anseio por buscar mais de Deus. Que cada discípulo de Cristo responda positivamente o agir do Espírito e o Senhor aqueça os corações, fazendo com que ambudem em amor para a edificação da igreja e a glória de Deus. Que o Espírito Santo produza em nós sensibilidade espiritual, quebrantamento dentro do nosso ser, e que isso nos leve a buscá-lo de joelhos, em oração e em súplica ao Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te use poderosamente na hora que você estiver lecionando essa lição. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Esse livro para você, ó, de Charles Finney, Reavivamento, como experimentá-lo. Um livraço na área do avivamento espiritual.